Já imaginou viver em um país onde o combustível custava centavos, as ruas estavam cheias de carros importados e a capital parecia uma metrópole europeia, onde estrangeiros faziam fila para entrar e não para sair? Um lugar com tanto petróleo que por um tempo parecia invencível. Esse país existiu e era chamado de a joia da América do Sul, mas hoje, o que era símbolo de riqueza se tornou sinônimo de crise, hospitais em colapso, escassez de comida, milhões de pessoas fugindo para sobreviver. Como um dos países mais ricos da América Latina virou um dos mais pobres do planeta? Essa é uma história que parece filme, mas é realidade, e você vai entender tudo agora. O auge da Venezuela. Em 1950, a Venezuela era o quarto país mais rico do mundo em renda per capita. Sim, mais rica do que a maioria dos países europeus da época. O segredo: petróleo. E muito. As reservas eram tão vastas que parecia que o país tinha ganho na loteria do século. Com dinheiro entrando a rodo, a modernização foi acelerada. Rodovias largas, arranha-céus, shoppings modernos. A capital, Caracas, virou símbolo de luxo e modernidade. Era chamada de a Pequena Miami por quem visitava. Italianos, espanhóis, portugueses e alemães chegavam aos montes para tentar a vida ali. Os salários eram bons, o custo de vida baixo e a economia vibrante. Nos anos 70, a Venezuela se tornou uma das líderes da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o preço do barril disparou, com o mundo sedento por energia. A Venezuela nadava em dólares. Caracas tinha mais carros por habitante do que muitas capitais da Europa. Era como se nada pudesse dar errado, mas havia um problema escondido, que poucos queriam ver. Quase toda essa riqueza dependia de o início da queda. Nos anos 80, a realidade começou a bater a porta, e ela não era bonita. O preço do petróleo caiu, e com isso, a entrada de dinheiro evaporou. O país, que não havia diversificado sua economia, ficou sem fôlego. A dívida externa explodiu, a inflação começou a corroer os salários, e a confiança sumiu. Em 1983, o Bolívar, moeda nacional, sofreu uma queda histórica. Foi apelidado de Sexta-feira Negra, um marco do começo do declínio. O governo tentava reagir com medidas de austeridade, mas tudo parecia combustível para mais revolta. Em 1989, veio o Caracazo. Protestos massivos contra o aumento do preço da gasolina viraram uma revolta generalizada. Saque, repressão, mortes. Estima-se que mais de 300 pessoas tenham morrido em poucos dias. A alternância de governos e tentativas fracassadas de ajuste só pioravam as coisas. A população estava cansada, desesperada, e em meio ao caos, uma nova figura começava a ganhar força. Alguém que prometia mudar tudo. A era Chávez-Hugo Chávez surgiu como um símbolo de rebeldia contra o sistema. Ex-militar, havia liderado uma tentativa de golpe em 1992. Foi preso, libertado e depois eleito presidente em 1998. Sua promessa: revolução e poder para o povo. Lançou a chamada Revolução Bolivariana. Nacionalizou empresas, aumentou o controle do Estado sobre a economia e criou programas sociais em larga escala. No começo funcionou, a desigualdade caiu, a pobreza diminuiu, o povo se sentia incluído como nunca antes. E mais uma vez, o petróleo salvava tudo. O preço disparou nos anos 2000, enchendo os cofres públicos novamente. Chávez usava esse dinheiro para subsidiar alimentos, moradias, programas de saúde e educação. Mas enquanto a popularidade crescia, a economia real se enfraquecia, empresas privadas fugiam, o investimento caía, a máquina pública inchava e a corrupção se espalhava como praga. O país virou refém do petróleo, de novo. E quando Chávez morreu, em 2013, o barril caiu mais uma vez. Mas agora, a estrutura estava muito mais frágil. A crise profunda Nicolás Maduro assumiu a presidência em 2013, herdando um país já em declínio. Mas poucos imaginavam o que estava por vir. Logo após sua posse, o preço do petróleo, responsável por quase toda a renda do país, despencou. E dessa vez, não havia reservas suficientes para segurar o tranco. A Venezuela, que antes nadava em dinheiro, agora mal conseguia manter luzes acesas. Fábricas fecharam, empresas quebraram. E a produção de petróleo despencou para o menor nível em décadas. Sem dinheiro, sem produção e sem crédito no mercado internacional, a economia entrou em queda livre. E então veio o pesadelo da hiperinflação. Em 2018, os preços subiam tanto e tão rápido que as pessoas começaram a pesar o dinheiro em sacolas, porque contar notas já não fazia sentido. O índice chegou a ultrapassar 1.000.000% ao ano. É como se um pão custasse 1 bolívar pela manhã e 100 à noite. Um salário mínimo não comprava nem um saco de arroz. Trabalhadores qualificados, como professores e médicos, pediam esmola ou fugiam para países vizinhos. Nas prateleiras dos supermercados, o cenário era assustador. Fileiras e mais fileiras vazias. Faltava leite, farinha, remédios, papel higiênico. Hospitais operavam no escuro, equipamentos quebrados, cirurgias canceladas, médicos improvisando com o que tinham. Havia casos de pacientes sendo operados com lanternas de celular. E enquanto a crise destruía a economia, também atingia algo ainda mais profundo: a esperança. Mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país. É como se toda a população do Paraguai tivesse desaparecido. Uma verdadeira diáspora que atravessou a América do Sul a pé, em caminhões ou ônibus lotados. Famílias se separaram, pais deixaram filhos para trás. Profissionais formados aceitavam qualquer tipo de trabalho fora do país só para sobreviver. Em paralelo, o governo endureceu. Censura na imprensa, perseguição a opositores, prisões políticas, eleições contestadas, imprensa silenciada, internet monitorada. Organizações internacionais passaram a tratar a situação como uma crise humanitária e autoritária. A democracia virou uma casca vazia. E enquanto o povo sofria, a elite ligada ao governo mantinha seus privilégios, vivendo com acesso a dólares e bens de
luxo, duas Venezuelas passavam a existir em paralelo, uma para poucos e outra para a maioria. Foi o colapso de um país ao vivo. O contraste é absurdo. Hoje, a Venezuela é um paradoxo. Possui as maiores reservas de petróleo do mundo, mas a população vive como se estivesse em guerra. As estradas estão destruídas, o sistema de saúde colapsado, o dinheiro local perdeu o valor, o dólar circula de forma paralela, mas nem tudo está perdido. Em algumas regiões, há sinais de tentativa de recuperação, comércio informal, apoio internacional, microempresas locais, tudo movido pela resiliência do povo. E o povo venezuelano resiste, dá um jeito, se reinventa, ajuda uns aos outros. A hospitalidade continua, mesmo quando falta quase tudo. É uma das maiores tragédias econômicas da história recente, mas também uma história de sobrevivência. A queda da Venezuela nos lembra que nenhuma nação está imune. Riqueza natural não é garantia de prosperidade. Sem planejamento, sem instituições sólidas e sem diversidade econômica, qualquer país pode afundar. Desde 2013, o PIB da Venezuela encolheu mais de 75%, uma das maiores retrações já vistas em tempos de paz. Mas será que ainda há esperança? Será que a Venezuela pode se reerguer? Se você